Fala, meus disciplinados! Estamos aqui para um panorama índice, tá? Para a semana, hoje, dia 14/6. E vamos que vamos. Aqui estou no gráfico pelo mensal, né? Eu já tinha comentado sobre isso daqui. Ele começou a rejeitar aqui nessa região aqui, que é um topo dessa lateralização macro aqui, né? Pelo mensal que ele vinha vindo fazendo, né? Hoje eu vou ser um pouquinho mais rápido, porque não tem muito o que tá falando aí, né, de novidade. Agora ele tá segurando aqui nessa 50 aqui do semanal, tá? Que tá um gráfico semanal. E ele tá vindo aqui, ó, por conta dessa acumulação aqui anterior. Então aqui é uma região que realmente tende a segurar esse preço, né? Então ele tá devendo uma correção dessa pernada aqui gigantesca aí de baixa, né? Então acredito que ele possa acumular talvez aqui, né? Aguardando essa 9 vir e ele cair mais um pouco, se for isso que ele queira fazer, mas ele tá devendo uma correçãozinha, talvez até aqui nesses fundos anteriores que foram rompidos, para uma troca de polaridade, e aí sim dar continuidade nessa baixa. Vamos ver como é que ele vai estar se comportando. Mas eu acredito sim que ele tá devendo uma correção aí maior, e ele já começou agora, nessa semana e anterior, a fazer isso. Vamos ver como que ele vai estar se comportando nessa semana que vai estar se iniciando, né? Agora, pelo diário, a gente viu que ele está demonstrando ainda uma grande força para baixa. Sempre que ele toca na 9, ele ganha força, acumula, toca na 9 novamente, cai, acumula, toca na 9, cai, e ele veio a tocar aqui na 9. Eu estava acreditando que ele poderia ter força para vir buscar a 21 juntamente com a 200, mas o que aconteceu aqui? Ao tocar na 9, ele já veio fazer um candle, mesmo rompendo o topo, né, que aí daria um gatilho de entrada aqui, né, um gatilho de ativação no diário. Ele retornou aqui para essa baixa e me deixou ainda um candle negativo, né, nesse dia, na sexta-feira. Então, o que eu acredito aqui que ele fez um padrão, galera, para quem não conhece, de 9.2, que é quando o gráfico ele busca a 9 e ele fecha um candle acima da mínima do candle do dia anterior, que foi esse candle positivo, né, aqui, que fechou acima da mínima desse candle negativo. E qual que é o gatilho? É no rompimento a favor da continuidade da movimentação, no caso aqui dessa movimentação de baixa, tá? Mas não veio a romper, né? Mas ele formou um candle negativo. Então agora qual que é o próximo gatilho? Seria no rompimento aqui. Mas pode ser que no dia de amanhã, segunda-feira, rompa aqui esse topo, busque a 9, a 21 talvez aqui, e aí sim ele ganhe força para dar continuidade nessa baixa. Mas eu acredito na força agora para continuação aqui dessa baixa, talvez buscando esse fundo aqui, retornando aqui para essa lateralização que estava aqui do diário, ó, ficar aqui por mais um tempo. Vamos ver como que vai estar acontecendo aí, como que ele vai estar se comportando na segunda-feira. Vou jogar agora aqui meus estudos, tá? Para comparar com vocês. Nossa, disciplinado, mas tem muita coisa. Sim, pessoal, tem muita coisa. Eu sempre marco bastante coisa, mas para mim faz sentido. Eu fico muito confortável com essas marcações, né? Para quem acompanha, viu aí que a última marcação de sexta-feira pagou mais de 2.700 pontos, né? Agora eu vou jogar aqui para os 60 minutos. Dentro dos 60 minutos tenho esses pontos aqui, pessoal, de lateralização no macro, né? Então tem essa lateralização aqui, ó, a Collie acabou de romper, fez a troca de polaridade e acredito que ele possa continuar dentro dessa outra lateralização aqui, tá? Dentro desse contexto, a gente tem esse topinho aqui ainda, ó, tá? Que pode estar segurando. Se quiser estar marcando ele, pode estar marcando. Eu não marquei, mas caso queira fazer aqui, ó, essa marcaçãozinha aqui, ó, pode estar marcando, tá bom? Dessa forma aqui, ó. Por quê? Porque é um topo aqui que é relevante, segurou, deixou bastante pavio, mas o máximo seria aqui por conta desses fundos anteriores e desse topo anterior, tá bom? Esse daqui é o mais forte, mas a gente tem esse topinho de lateralização aqui também, tá bom? Pode segurar esse preço aqui dentro. Então marca aí também, que eu não tinha marcado, mas se quiser tá marcando, eu já tinha noção desse ponto, mas é interessante deixar ele visível aqui. Por quê? Pode ser que esse gráfico ele abra com gap aqui de alta, por exemplo, nessa região e já dê um gatilho aqui de venda, né? E aí caberia venda sim, buscando o quê? Aí faria um Fibogap, né? Para buscar os pontos primários da Fibogap como alvos, né?
mas tendo em vista aí que ele já está segurando aqui nessa 9 aqui do 60, né? Mas está longe aqui da 21, ó. A 21 está longe aqui da 9. Então, dificilmente ele terá força para continuar subindo. A gente vai ter que avaliar como que vai estar abrindo esse mercado. Se vai abrir aqui no ponto de baixa. Eu acredito sim na força compradora desse índice, por ele ter rompido aqui essa acumulação há muito tempo, né? Rompeu, fez a troca de polaridade já. Sim, a 21 vindo aqui junto me caracteriza também esse ponto comprador, sim. Só que ele tá vindo da 21, tá bom? Tá vindo da 21, deixou um padrãozinho de 9.2, se ele romper esse fundo aqui, pessoal, muito provável que ele vá buscar este fundo máximo aqui, talvez, quiçá até rompê-lo. Então vamos ficar atento porque o índice no macro tá bem negativo, tá com força ainda negativa. Vamos avaliar como que ele vai estar vindo. Mas devido a essa quebra de estrutura aqui, né, para alta, que ele quebrou sim para alta, apesar de estar segurando aqui, eu acredito sim numa força positiva, uma força compradora. Aqui é uma troca de polaridade que segurou esse índice. A gente tem esse 61 mais abaixo aqui, ó, que é desse fundo para esse topo máximo. Então tem o 61, 50 e 38. Ele está segurando exatamente no 38. Qual que é o melhor ponto aqui disciplinado para estar pegando? Para mim, 50%, porque 21 com troca de polaridade aqui dessa lateralização, tá bom? Mais os 50% aí. Segundo ponto melhor, aqui, ó, vai ser o 61%, juntamente com esses fundos anteriores, fundo máximo da movimentação ali também do dia, tá? Anterior, juntamente com 400 do diário, a 200 do 15 minutos. Então aqui é um ponto que se o gráfico, por exemplo, abrir com gap de baixa, buscar aqui deixar um padrãozinho, né, um gatilho, seria uma excelente compra, buscando o quê? Troca de polaridade aqui talvez, ou topo aqui, né, da lateralização, aí a gente veria como que o gráfico se movimentaria. Mas se ele vier a romper aqui, ele vai ativar sim o 9.2 para jogar esse gráfico para baixo. Então vamos ficar atento nisso, tá? Se ele abrir aqui acima, pontos de venda aqui, ponto de venda aqui no 61, juntamente com esse 50% do diário. Pô, disciplinado, mas que 50% do diário é esse? Esse diário é a FIBO desse fundo para esse topo aqui, tá, galera? Aí eu tenho aqui, ó, 61 e 50%. O 38 já foi rompido, então já descaracterizou ele, tá? Esses pontos aqui eu tenho desse fundo para esse topo máximo, eu tenho 38, 50 e 61. E aí já é a força para baixa, tá bom? Então aqui eu tenho esses pontos, e aqui eu tenho mais de 1.500 pontos aqui, e nesse daqui eu tenho aqueles 2.700, né, 3.000 e poucos pontos aqui. Então vamos ficar bem atento. Acredito nesse índice, nesses pontos sim compradores, ele deu um padrão sim de para baixa, que é o 9.2, igual eu comentei com vocês, lá do diário, né, segurando na 9, mas num contexto micro, ele está me demonstrando uma força para alta, deixando fundos e topos ascendentes. Apesar dele ter acumulado aqui, sim, acumulou, né? E aqui pelo 15 minutos, olha, ele já está com a 9 e a 21 sobre a 9. Então ele está me demonstrando força para essa baixa. Caso ele vier a romper aqui, a indicação seria dele estar dando continuidade aqui, ó, nessa baixa aqui. Então vamos ficar atentos, ele vai ter força para buscar aqui este fundo, né? E se houver um rompimento, se ele abrir aqui acima, aí a tendência é a gente buscar vendas, né? Buscando fundo aqui da lateralização primariamente, posterior aqui abaixo. Se ele abrir com gap de baixo para esses pontos, seria compras. E mais aqui abaixo, por exemplo, nesse fundo da lateralização macro, seria compras, buscando uma troca de polaridade, principalmente nesse fundo rompido, né? E aí a gente faz um Fibogap deste fundo para esse topo aqui. E aí a gente buscaria principalmente o 61 que estaria por aqui mais ou menos, tá bom? E aí a gente... Ah, mas como que você sabe que tá ali? Fica vendo, ó. Vamos supor que abra por aqui, Fibogap aqui, 61, olha lá, casando exatamente com o fundo aqui. Então fica essa dica aí do Fibogap, tá bom? Vou colocar aqui para vocês as notícias do dia de amanhã para ver se vai ter alguma notícia relevante, tá bom? Tirar aqui pro horário.
Ó, não vai ter notícias 9 horas, só vai ter o Boletim Focus, né, de segunda-feira, e depois às 10h15 que vai ter notícia americana, que pode movimentar um pouco esse gráfico. Então, o que acontecer na abertura, pessoal, ali, provavelmente vai ser o que vai levar para o resto do dia. Vamos supor que esse índice abra subindo, é muito provável que ele continue. Ó, as ADR está bem positiva por enquanto, então acredito aí. A correlação, eu acredito que não vai ter força, pode ser que ela mude muito até na abertura, ó. Por enquanto, o VIX positivo para a gente, petróleo negativo, mas o VIX está 9, então é 9 positivo contra 3 negativo, 6 positivo. Então tá bem positivo e as ADRs bem positivas. A ADR é o mercado americano, então quando abrir 10,5 lá o mercado americano, essa força positiva aqui é o que vai comandar muito provavelmente, tá bom? Então, o que que a gente tem aqui? Muito provável, força positiva. Então, o que que pode acontecer? Esse índice abrir precificando para baixo, buscando pontos mais baratos, para a hora que abrir esse mercado às 10h30, ele dá uma continuidade para alta ali, né? Para eles comprarem mais barato e dar continuidade nessa alta. Mas pode ser também que ele já abra, por exemplo, em pontos compradores e já dê continuidade, corrija às 10h30, dê mais força ainda para essa alta e continue subindo para poder romper esse topo aqui e dar continuidade nessa força, nessa correção que está devendo. Correção sim, esse índice, mas vamos ficar atento porque no macro está negativo e ele já deixou essa indicação do 9,2 de baixa, tá? Então, se vier a romper este fundo aqui, ó, tá? O fundo está ali praticamente em 169,900. Então, vamos ficar bem atento aqui, ó, tá? Porque se vier a romper esse fundo do dia anterior, é muito provável que ele dê continuidade nessa baixa e temos que ficar atento nessa movimentação. O gráfico nos mostra sempre o que ele quer fazer, mas a gente pode antecipar com essas marcações aí. Acredito nesses pontos aqui mais acima com pontos vendedores, nesses pontos mais abaixo com pontos compradores. Sempre aguardar chegar nos pontos, pessoal. Quando a gente antecipa, infelizmente, geralmente a gente toma stop. Pode ser um dia ou outro a gente tem a sorte, mas a disciplina é o que nos leva a ter resultados positivos. Essa semana, infelizmente, na quinta e na sexta eu antecipei por questões de ansiedade mesmo ali, de estar com o dia um pouco corrido. Antecipei minhas entradas e isso me levou a ter stops bobos e que eu poderia ter pego aqueles 2.700 pontos, por exemplo, da sexta-feira, eu poderia ter pego, mas por correria acabei perdendo ali e tendo um dia de stop. Então vamos nos concentrar na disciplina, foco nas operações e em operar bem, tá certo? Forte abraço, tamo junto e disciplina sempre.